Tá bom, então, vamos dar início, né? 9:05. Vamos começar orando, aí a gente vai para o nosso texto. Nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus por esse dia. Obrigado que hoje também nós lembramos a Tua ressurreição e agradecemos por esse imenso sacrifício que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. Queremos lembrar também dos nossos irmãos que estão doentes, do Moisés, também da Yasuko, que o Senhor possa dar restauração plena a eles, trazer também paz aos corações dos familiares, sobre todas essas questões. E continua nos protegendo, nos dando a Tua paz. A gente não sabe o tempo, a extensão, a duração desse problema, mas que o Senhor possa intervir e permitir um tempo de paz, de graça, mais uma vez no sentido assim de saúde mesmo, Deus. A gente precisa disso, desse tempo de refrigério. Mas também use esse tempo para trazer pessoas ao Senhor no sentido de conversão, no sentido de que as pessoas possam reconhecer no Senhor também o Salvador. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa 9ª aula em Romanos capítulo 1, né? Semana que vem não tem jeito, aí nós terminaremos aí o capítulo 1, porque só vão restar três versículos, então tá fácil, né? Eu vou ler aqui o verso, a partir já do verso 27, só para pegar um pouquinho do contexto da semana passada, e assim a gente dá sequência. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Até aqui. Bom, nós vimos que Deus ele se revelou de uma maneira geral na natureza, e essa revelação geral, ela não é o suficiente para salvar a pessoa, mas ela é suficiente para dizer o seguinte: nós somos indesculpáveis. Nós poderíamos ter aprofundado o nosso relacionamento com Deus, mas nós não fizemos. Ao invés disso, nós olhamos para as coisas criadas e nós voltamos as costas contra Deus. No nosso coração, nós destronamos Deus. Mas, conforme a gente já viu nas aulas passadas, não existe necessariamente um vazio religioso. Ao tirarmos Deus da jogada, nós colocamos algum ídolo, tá? E aí nós aprendemos que há duas maneiras de idolatrar. Uma delas é se elevar acima de Deus, tá? Aquela ideia, eu me sento no sofá e digo, eu sou Deus, e quando digo que eu sou Deus, não há nenhum tipo de problema moral, não há, porque afinal Deus é quem determina as regras, né? E a outra maneira é reduzir Deus ao nosso nível, no sentido aí de construir ídolos, estátuas, e se prostrar diante dela e então fazer um Deus. Tá? Então, o virar as costas contra Deus levou ao homem cometer a idolatria, e essa a questão da idolatria, o nível mais baixo disso, então, foi caminhar para a imoralidade. Bom, já que eu sou o meu próprio Deus, então não há mais limites para as minhas ações, então eu passo a cometer a imoralidade. E o nível mais baixo dessa imoralidade, de acordo com todos os autores que a gente viu até aqui, seria a homossexualidade, que seria o nível mais baixo. Só que a questão não para aí. O apóstolo Paulo ele vai fazer uma lista de 21 pecados, dos quais nós vamos hoje estudar 9. A pretensão de Paulo não é colocar esses pecados numa inter-relação com o outro, no sentido de ir aprofundando o nível. Não. Na maneira como a nomeação desses pecados iam surgindo na mente do apóstolo,
Então, ele ia registrando. E ele faz uma lista de 21 pecados. É a lista mais longa das cartas paulinas. Nós temos outras listas também, né? Mas essa lista é a lista mais longa e é o raio-x de uma sociedade sem Deus. Inicialmente, uma sociedade gentia, pagã, mas também, de modo geral, mostra a sociedade como ela é sem Deus. Muito bem, então, eu vou aqui fazer o compartilhamento da tela. Só vou aqui aumentar um pouquinho mais a nossa tela para ficar mais fácil para vocês verem. Tá? Eu acho que ficou legal assim. O Adolf Pohl, que é um comentarista alemão, ele diz o seguinte, ele ele faz um pequeno resumo dos assuntos de Romanos, capítulo 1, a partir do 22. E ele diz o seguinte, que os versos 22 e 24 ensina que exaltar-se acima de Deus leva o homem a cair para a tolice indescritível da idolatria. É aquilo que eu mencionei, não há vazio religioso, né? O que há é uma substituição por um outro Deus, né? Seja um Deus criado pelas minhas mãos ou um Deus criado pela minha mente, tá? Não precisa ser necessariamente algo esculpido. Os versos 25 a 27 deixam evidente que quando se desonra a Deus, a sociedade é conduzida para um deplorável amor próprio. É claro que a boa autoestima, o amor próprio, ele é subentendido, inclusive, nos evangelhos, né? Aliás, ele já é subentendido lá em Deuteronômio, e depois ele é reproduzido lá por Jesus, quando ele fala o seguinte, que o maior mandamento é amar a Deus, o segundo maior mandamento é amar ao próximo, mas amar ao próximo como a si mesmo. Então, o amor ao próximo, ele subentende um amor próprio. Quem não ama a si mesmo, dificilmente vai amar os outros, tudo bem? Só que ele fala aqui num deplorável amor próprio. É quando realmente eu me torno tão egoísta, tão narcisista, que tudo que eu faço pelo amor próprio. E, logicamente, que nessa sessão, dos 25 a 27, ele vai tratar aqui da homossexualidade, que seria esse deplorável amor próprio, ou a desvirtuação do amor próprio. Já os versos 28 a 32 mostram as consequências da falta de gratidão a Deus. Tá? Nós tiramos Deus da jogada, nós deixamos de agradecer a Deus, e as consequências da falta de gratidão é uma sociedade que despreza as pessoas e que se autodestrói. E nós conseguimos perceber isso cada dia de uma maneira muito mais perceptível. A gente acha assim, a maldade aumentou. Olha, eu acho que até a maldade ela aumentou nos últimos anos, mas nós não esqueçamos que no passado havia mortes assim em série, assim, milhares de mortes. Nós vamos exemplificar, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã e tantas outras guerras, né? Em que as pessoas usaram de recursos humanos para destruírem-se umas às outras. E os autores apontam aqui como falta de gratidão a Deus. E uma sociedade ingrata, ela se autodestrói. De modo sintético, então, o que causa a ruína do ser humano e gera, por consequência, a ira de Deus, são três coisas. Exaltar-se acima de Deus, eu me torno Deus, então eu me acho tão importante, tão valoroso, que eu passo a desprezar os outros, e o desprezo ele não conhece limites. Aí vem a questão da desonra a Deus, e aí eu passo a desonrar a Deus, inclusive desonrando a criatura que Deus fez. Então, assim, quando há o assassinato, o crime doloso, significa que eu estou, então, desonrando algo que Deus fez. E aí, por último, a ingratidão a Deus, que seria... Então, essas três palavras, eu acho que resumiria
perfeitamente o que tem levado a sociedade, o ser humano, a essa autodestruição e esse amor próprio tão deturpado, tão destrutível. Aí o Paulo, ele começa a dizer o seguinte: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental ou uma conduta reprovável para praticarem o que não deviam. Aí a gente poderia perguntar assim: poxa vida, mas Deus entregaria as pessoas no sentido de elas fazer o que elas de fato gostariam de fazer? Sim, sim. Mas Deus não estaria aí vivendo dentro de agindo num contrassenso. Ele não poderia simplesmente impedir as pessoas de fazer o mal. Olha, Deus, ele nunca quis robôs, né? Se ele quisesse robôs, ele nunca teria colocado lá uma árvore no jardim e dizendo para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de tudo que vocês quiserem, mas não comam lá da árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento, porque no dia que vocês fizerem isso, vocês certamente morrerão. Então, desde o início, Deus desejou que as pessoas o servissem de uma maneira livre. E isso acontece hoje. Só que quando nós teimamos no pecado, então Deus diz: ok, vai lá e faça o que vocês quiserem. E é isso que Deus faz aqui. Então, esse entregar a Deus tem esse sentido de Deus permitir que o homem faça o que ele deseja. Uma vez que o conhecimento de Deus, então, foi desprezado, nós viramos as costas para Deus, e quando eu falo nós viramos, apontando aqui para a humanidade gentia, a humanidade que não é judeu, israelita. Uma vez que o conhecimento de Deus foi desprezado, ninguém mais tem condição de se admirar de uma forma serena, de uma forma tranquila. É sempre uma autoadmiração exagerada. Então, o caos se instalou e tudo se tornou possível. Tá? É claro, eu desprezo Deus, eu não reconheço a lei de Deus, eu não reconheço as obras de Deus. Então, essa falta de reconhecimento leva necessariamente para o caos se instala e tudo se torna possível. Então, surgiu um mundo repleto de caprichos pessoais. A minha vontade, ela precisa ser satisfeita a qualquer custo, bem como as injustiças sociais. Nós conseguimos perceber que as pessoas estão cada vez mais relutantes à questão das frustrações. Eu preciso logo, eu não posso esperar um dia mais. Não se espera mais o dia das crianças para se dar presente. Você tem que dar lá um dia, 2 dias, uma semana antes. O mesmo acontece no aniversário, na Páscoa, no Natal. Quer dizer, a gente antecipa porque o desejo ele precisa ser satisfeito agora, logo, né? Nós compramos, às vezes, inutilidades no cartão de crédito porque nós não queremos esperar e guardar o dinheiro para ter todo o dinheiro, então, comprar aquilo, né? Eu não estou me referindo a coisas que, às vezes, são muito necessárias, né? Às vezes isso acontece, mas, às vezes, a gente poderia passar sem alguma coisa, mas a ansiedade é tão grande de ter aquilo que a gente vai lá, parcela no cartão de crédito, apenas para fazer a realização de um capricho pessoal. E aí vem junto as injustiças sociais, como a gente pode verificar a partir do verso 29. Então, se nos versos 26, 27, eles vão falar acerca de um amor próprio deliberado, profundamente egoísta. O verso 29 em diante, ele vai falar ainda desse amor egoísta, mas que tem o sentido de prejudicar o outro. São pecados essencialmente antissociais. Então, assim, levantou-se a verdadeira natureza da nossa existência insubmissa, a qual está debaixo da ira de Deus. Então, nós cometemos o pecado despertou a ira de Deus, mas hoje os pecados que se cometem, principalmente os pecados de natureza sexual ou homossexual, são pecados nos quais a ira de Deus é manifestada. Então,
Alguém que pratica tais pecados já está sendo julgado aqui pela ira de Deus. E quando Paulo aborda a questão dos pecados sexuais, não o faz apenas para demonstrar que a humanidade esteja irremediavelmente perdida, embora subentenda que há dificuldade de redenção em caso extremo. Realmente, a humanidade ela está, de fato, num lodaçal de pecados extremamente graves. Mas o intuito de Paulo não é mostrar apenas isso. Paulo pinta um quadro muito escuro, um quadro terrível, com uma lista significativa de diversos pecados graves, a fim de convencer a cada um de nós de que todos nós temos necessidade de redenção. Todos nós. É por essa razão que o Paulo ele faz essa lista. Né? Ele vai fazer essa lista para mostrar que apenas a graça de Jesus pode nos tirar desse lodo de pecado, mediante o sangue remidor de Jesus. Significa aqui que nenhuma reforma moral, nenhum IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é suficientemente capaz de nos libertar dessa desgraça. É claro que as reformas sociais, elas têm méritos. É lógico que uma boa educação transforma uma sociedade, mas ela não é capaz de transformar o cerne dessa sociedade, aquilo que está no íntimo do seu coração. Se fosse isso, nós não teríamos, por exemplo, um alto nível de suicídio em países extremamente desenvolvidos, como Japão e Suíça, entre outros, que poderíamos citar. Ou alto índice de crimes nos Estados Unidos, que é a nação mais poderosa do mundo, mas também é a nação com a maior população carcerária do mundo, chegando a quase 2.500.000 pessoas presas. Nenhuma reforma moral, nem mesmo a lei de Moisés poderia fazer algo diante dessa degradação. A única coisa que poderia ser feita, ela foi, e nós lembramos isso na Sexta-feira Santa, que foi a morte na cruz, a morte do único santo que de fato passou nessa terra, Jesus Cristo. Aliás, não fosse a graça divina, que é o único elemento que pode impedir a progressão da degradação, os gentios, e nós entramos dentro dessa classe, permaneceríamos para sempre debaixo do castigo judicial de Deus, recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelas más ações. Tá? E Deus poderia simplesmente não ter salvo ninguém, e ele estaria no direito dele. Mas graça é exatamente isso, e se você deveria lembrar do significado de algumas das palavras que eu vou citar aqui hoje, lembre-se dessa. Graça significa favor imerecido. Eu não merecia nada da graça de Deus, mas ele me agraciou com a salvação quando enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. O Hernandes Dias Lopes, esse brilhante pastor presbiteriano, ele diz que por meio de uma lista de 21 pecados ou vícios, e a gente sabe que os pecados aqui não são esgotados, ainda que é uma lista grande, a lista, ela cada dia aumenta, nós vamos ver mais para frente que os homens são inventores de males, tá certo? Então, por meio de uma lista de 21 pecados, ou que também ele chama de vícios, o apóstolo faz um diagnóstico muito sombrio da realidade, que cerca as pessoas, cerca cada um de nós, atingindo todos os relacionamentos. Esses vícios atingem o relacionamento nosso com Deus, com a gente mesmo, porque então nós temos problema de baixa autoestima, ou excessivo amor próprio, chegando ao narcisismo. O Narciso, ali da mitologia grega, é aquele que ficou olhando contemplando a sua própria beleza no espelho de água, tá? Então, esses vícios também, eles atingem e corrompem a nossa família. Temos aí as estatísticas de casamentos que a todo momento estão sendo rompidos,
e também com o próximo, de uma maneira geral. Essa desconfiança generalizada que hoje, por exemplo, nós temos nas pessoas e nas instituições, isso é resultado de todos esses pecados, desse afastar-se de Deus, desse dar as costas para Deus. Trata-se aqui da mais longa lista de pecados encontrada nas cartas paulinas. E o Adolf Paul, quando comenta aqui, ele diz que quando Deus entregou aos gentios as concupiscências dos seus corações, lá no verso 24, também Deus entregou as paixões infames e a uma disposição mental reprovável. Esse autor comenta o seguinte, que Deus retirou parte da sua proteção e os deixou à mercê de uma outra instância, a saber, de si mesmo. Mas, pastor, como significa retirar parte da proteção? Olha, lá em Gênesis 8, diz que enquanto houver sol, chuva e essas questões todas após o dilúvio, quer dizer, a vida continuaria existindo. Significa que se Deus tirasse toda a sua proteção, nós seríamos perfeitamente esmagados. Então, a sociedade gentia, ela ainda tem uma proteção, mas uma parte dessa proteção, de fato, ela foi retirada. Significa, então, que Deus entregou aos homens a maneira como eles desejavam viver. Trata-se aqui não de uma recompensa de Deus para o pecador. Alguém poderia dizer o seguinte, olha, esses camaradas aí que fazem tanto crimes e parece que não são punidos, eles foram recompensados pelos maus atos. De fato, eles não foram recompensados, mas isso já é uma manifestação do castigo terreno de Deus aqui nesse mundo. A plenitude desse castigo, de acordo com como nós já aprendemos na semana passada, ele ocorrerá no dia do juízo final. Significa aqui que o ser humano experimenta as consequências que residem em suas próprias deliberações. O Adolf Paul, ele fala uma frase interessante. Nós, ou a sociedade gentia, degusta a sopa que cozinha para si. Em outras palavras, nós colhemos aquilo que nós plantamos. E a gente vê a todo momento esse tipo de coisa acontecer. O camarada que anda num excesso de velocidade, ele vai colher aquilo que ele vai plantar. Aquela pessoa, por exemplo, que se relaciona sexualmente, ela vai colher, se relaciona sexualmente aqui no campo ilícito, ela vai colher aquilo que ela está plantando, que são feridas emocionais no outro ou na outra, são feridas emocionais para si mesma, são doenças, são gravidez, são traumas de toda sorte. Quer dizer, a pessoa não passa isenta daquilo que ela vai fazer. Alguma consequência isso vai ter. Então, mais uma vez, trata-se aqui de uma recompensa, não se trata aqui de uma recompensa de Deus ao pecador, mas já de um castigo terreno. Apesar da disposição mental equivocada a que o homem foi entregue, o juízo de Deus ele ainda não é pleno, não é pleno. A bondade de Deus segue o seu curso enquanto a terra existir. E é por isso que as pessoas ainda continuam vivas, é por isso que eu e você ainda podemos viver nessa sociedade, porque Deus não tirou a mão do povo. É claro que nós estamos aqui falando de uma sociedade gentia sem Cristo. Paulo ele vai trabalhando esse texto, mostrando o quanto nós nos degradamos sem Deus, para chegar no momento em que ele vai dizer o seguinte: os gentios pecaram, o judeu pecou, a lei já não é mais suficiente para nos salvar, precisamos sim da graça redentora de Cristo. Segundo o Francis Schaeffer, essa disposição mental a que nós fomos entregues, o que a sociedade gentia foi entregue, significa uma mente destituída de critérios em todas as áreas da vida. Nós não temos mais critério nenhum para fazer as escolhas. E a gente consegue perceber essa falta de critério nas pessoas sem Deus, né? E também, felizmente, queridos, nós conseguimos ver a falta de critério
nos crentes que não buscam uma aproximação aprofundada com Deus, que vivem sempre tomando aquele leite. Eles ainda não conseguem comer carne, um alimento mais sólido, mais pesado, aquilo que Paulo fala. Ainda estão vivendo os rudimentos da fé. Essas pessoas também não têm critérios ainda. Não tem critérios para escolher o marido ou a esposa, não tem critérios para viajar ou deixar de viajar, para fazer uma compra ou não fazer uma compra, não pondera sobre as coisas, não freia a própria língua. Quer dizer, trata-se aqui de uma mente destituída de critérios em todas as áreas da vida. Então, quando o homem não considera conhecer a Deus como algo digno de aprovação, ele se afasta do Deus vivo e coloca outra coisa no lugar. Ele constrói o seu ídolo e ele passa, então, a ser governado por esse ídolo, que pode ser ele mesmo ou pode ser um outro Deus, seja esculpido materialmente falando, ou um Deus esculpido na mente ou no seu coração. E esse é o problema, de acordo com Francis Schaeffer, que vê a moralidade de outra forma, assim como o casamento ou o relacionamento entre pais e filhos. De que maneira a sociedade lá do século XXI, que foi o tempo que o Francis Schaeffer viveu, e no nosso tempo, século XXI, que vê uma moralidade diferente. É claro, hoje tudo é muito relativo, né? Existe hoje até o chamado, a invenção dessa ideologia de gênero acerca do pronome neutro. Mais de 84 mil pessoas reprovaram na redação do Enem no ano passado por ter usado o pronome neutro, que tem a ver com a moralidade também. De que maneira? Quando o indivíduo não se vê como homem ou como mulher, ele se vê como uma coisa neutra, ele relativiza. E as pessoas, infelizmente, foram literalmente neutralizadas no exame do Enem, porque usaram aqui esse pronome neutro e elas não passaram, tá? Mas isso invade todas as áreas da vida, né? Recentemente, ouvindo um radialista falando o seguinte, que a filhinha dele, de 3 ou 4 anos, chegou para ele e perguntou: pai, meninas usam vestido e meninos não usam vestido. Ele falou assim, é isso aí mesmo. Daí, daqui a pouco, ele corrigiu, pode e não pode. Por que o menino não pode usar vestido? E isso contraria aquilo que Deus colocou no sentido de diferenciar pela sexualidade homem e mulher. Quer dizer, numa sociedade sem Deus, numa sociedade que vê a moralidade distorcida, quer dizer, tanto faz, você pode ser homem ou mulher, da maneira como você quiser. Bom, nenhuma área da vida está protegida na pessoa sem Deus, pois ela está ausente de critérios. De acordo com Champlin, essa disposição mental reprovável, que Paulo cita, significa uma atitude pervertida. E perverter significa inverter aqui os polos. E a essa atitude pervertida, falta razão e bom senso. Os homens rejeitaram o conhecimento de Deus e perverteram, alteraram aqui a sua atitude mental. E como retribuição por essa atitude, receberam uma mente ainda mais poluída. A coisa parece que ela não para, ela continua se aprofundando. O poço sempre é mais profundo. Há, inclusive, um filme que é uma crítica social na Netflix chamado O Poço. O Poço. E eu sempre citava uma frase assim, olha, quando o camarada chega no fundo do poço, lá tem um alçapão que te joga mais para baixo. E a ideia desse filme, O Poço, é exatamente isso. Claro que ali é uma crítica social, né? Tem lá os seus limites, mas ela mostra uma sociedade que vai se corrompendo à medida em que ela vai se aprofundando, tá? E as leituras ali, elas podem ser as mais variáveis. Ela pode-se fazer uma leitura teológica do filme, que é o que estou fazendo, mas também pode-se fazer uma leitura política desse filme, como queiram. Muito bem. Então, a retribuição por essa atitude mental depravada é uma mente ainda mais poluída, incapaz de vir a conhecer a Deus, a não ser pela graça divina.
Quer dizer, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, de acordo com a palavra. É claro que nós estávamos mortos não factualmente, mas mortos nos nossos delitos e pecados. Ainda nós temos o livre-arbítrio. Quer dizer, Deus se revelou por meio da sua graça divina, e hoje nós temos a chance de aceitar ou rejeitar Jesus. E a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, acontece uma ressurreição espiritual, o Egito Antigo fica para trás, e nós temos a possibilidade de construir algo totalmente novo, mudando, inclusive, permitindo, inclusive, que Deus modifique o nosso caráter, e a isso nós chamamos de santificação. O resultado de uma mente reprovada é praticar coisas impróprias. Então, a gente tem a resposta do porquê as pessoas fazem coisas tão terríveis. É claro que uma mente reprovada, o natural de uma pessoa reprovada é fazer coisas impróprias. Trata-se aqui da lei da semeadura. Então, Paulo faz uma lista de 21 condutas reprováveis, que são males que os homens praticam contra os seus semelhantes e que, segundo Calvino, ninguém se vê livre delas. Embora todos os vícios não apareçam numa única pessoa, todos os indivíduos estão conscientes de terem praticado alguma coisa indigna em algum momento da sua vida, tá? Então, agora eu vou devolver para vocês o que mais lhe chamou a atenção até aqui, e a outra questão, você tem alguma dúvida ou deseja acrescentar algo à nossa área, à nossa aula? Vou deixar para você responder agora. Pastor, Sim, Esther. eu me preocupo que nem todas essas coisas que o pecado leva ao pecado e as coisas que eu tenho preocupação com as crianças que estão em casa, porque eu ouvi uma vez uma entrevista de uma senhora que falou, não precisa começar a aula agora, eu não consigo ensinar meus filhos. Então, eu acho assim, agora, os pais que não têm essa firmeza no caráter, no conhecimento da palavra, no conhecimento do certo e errado, que tipo de criança é que está sendo formada? Elas estão totalmente à mercê de todas essas coisas erradas que passam na televisão, o que elas veem dia a dia, e não tem correção. Eu acho assim que a gente tem que realmente dobrar o joelho e pedir para Deus, não sei como fazer isso, não sei, não me vem nada na minha mente como poderíamos estar fazendo alguma coisa. Sabe, Esther, a gente pode fazer uma pequena parte desse trabalho, né? Nós vamos lembrar que a porta é estreita, são poucos, Uhum. são poucos. Não porque Deus não quis que fosse mais, Ele queria que fosse mais. Só que o nosso coração ele está tão corrompido que não consegue chegar lá. Muitos não vão chegar lá. E é uma pena. É uma pena. Porque o banquete que Jesus nos preparou dá para todo mundo. Mas vai sobrar muita comida. Porque a maioria não quis aproveitar desse banquete, né? Infelizmente. Mas, pastor, colocando na prática agora, é que se a gente tivesse uma televisão bem conceitos cristãos, bem fortes, assim, que nem tem muitos programas de criança que são bem interessantes, que talvez que a gente atingindo as crianças, a gente atinge os pais, muitas vezes, porque as crianças você ensina que nem quando começaram a falar da época que era para economizar a luz, as crianças apagavam as luzes, e os pais é que ficavam, né, estamos no escuro. Mas se ensinar a criança faz. E os pais, antigamente, deixava conta por conta da escola, e agora não tem escola, principalmente o pessoal que não tem acesso à internet, então eu acho que é pior ainda, né?
porque não tem nenhuma orientação, muitas vezes boas, porque os pais estão tendo que trabalhar, sair, e estão deixando largado, e diz que aumentou o abuso sexual de crianças, pedofilia, aumentou todas essas coisas depravadas, que a gente fala assim, aonde que a gente vai parar? E sem contar, Esther, que nós vivemos uma sociedade em que muitos adultos estão infantilizados. São adultos de 30, 40, 50 anos que são infantilizados cuidando de crianças de 3, 4 anos. Tá? Pais que não assumem a responsabilidade. Eu diria assim, muito mais do que um programa de televisão própria criança, elas precisam de pais maduros, né? Que andam no caminho com elas, que ficam com elas. Eu lembro, assim, eu já contei esse testemunho, que eu tinha tudo para ter me perdido na vida. Tudo mesmo. Meu pai se suicidou, só via violência em casa e tal, né? Mas o que a nossa mãe fazia? Olha, ela sentava à mesa com jogos de mesa e ficava ali brincando, ficava ali, sabe, batendo papo com a gente. E ainda hoje, quando a minha mãe vem na minha casa, né? Faz aí 1 mês e meio, 2 meses que ela esteve aqui, eu, minha irmã, minha mãe, ficamos ali jogando carta, baralho mesmo, sabe? Tendo tempo de se alegrar junto, de contar piada, de contar história, de lembrar momentos. Muitos pais terceirizam não apenas para a escola, mas terceirizam para a televisão e deixam, né? Então, fica difícil. Isso é por conta de adultos que, infelizmente, não amadureceram. Tá? Eles são frutos desse mundo que a gente vive hoje, né? E se nós, como igreja, não invertermos isso, a gente vai ter, inclusive, cada vez mais na própria igreja, muitos adultos infantilizados. Isso é muito triste. Tá bom? Poderíamos conversar mais sobre isso, mas vamos dar chance para mais alguém falar? Tá. Obrigada. Bom, com relação a isso que a Esther falou, realmente é isso, o senhor falou também. Eu só gostaria de contar uma experiência, e talvez só cuidar da criança não traga um resultado, por causa dos pais, que são imaturos e tudo. A minha filha mora numa rua, e atrás da casa dela tem uma família. A menina é da idade da minha neta e estudou com a minha neta quando ela estava nessa escola, agora minha neta mudou de escola. Essa menina, pequenininha, eu conheci essa menina, e ela era bem pequena, e os pais diziam o seguinte: a escolha é dela, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser ser menina, vai ser, se quiser ser menino, vai ser. Ela é filha única, então os pais abriram para ela fazer o que quisesse da vida. Então, muito pequena, ela escolheu andar como menino, roupa de menino, e assim foi. Quando aí minha neta, no ano passado, mudou para uma escola cristã, exatamente por causa desses princípios e tudo. E aí, há 1 mês atrás, minha filha me ligou, conversando tudo, e contou dessa menina, que os pais deixaram ela ir fazendo o que queria, e aí ela começou lá pelos 10 anos, ela tem 13, vai fazer 14, lá pelos 10 anos ela começou a usar só roupa preta, coisa preta, tudo preto. A menina de 10 anos, mas era a escolha dela, os pais não permitiam que ninguém falasse nada. E agora, minha filha ligou dizendo que essa menina está frequentando uma igreja de satanismo, e ela fala na rua, ela fala para os meninos, ela fala para os amigos, ela fala para os vizinhos que ela é Satã e que ela pode amaldiçoar qualquer um. E minha neta ficou muito apavorada, com muito medo, e minha filha orou muito com ela, e agora minha filha fala, não dá para falar com os pais não aceitam. Mas ela faz questão de passar ali na frente da casa e orar, e ora todo dia. Ela falou: o que eu posso fazer? Ela gostaria de fazer alguma coisa a mais, mas não tem como. Então, hoje a sociedade está exatamente como o pastor está falando, como a Bíblia fala. Então, é isso. Obrigado, Maria Luísa. Olha, a Nami fez um compartilhamento aqui. Ela diz assim: acredito muito na evangelização.
Evangelização de criança, Ministério Orar e Adore fazem esse trabalho muito bem. Também a Semana de Crianças, que leva a palavra para muitas crianças. Isso é um diferencial. É o que está nas mãos da igreja fazer, certo? Não há outra. Podemos atingir poucas crianças, né? Assim, pensando no montante que há, claro que lá passa 2, 3 mil crianças às vezes, né? Mas ainda perto do que existe, ainda é pouco, né? Mas são sementes que são plantadas e que muitas, felizmente, vão germinar, tá certo? Então, evangelização de crianças, sobretudo, é algo que a gente precisa investir cada vez mais, tá? Muito bem, vamos continuar. E depois eu vou abrir para mais um tempo de compartilhamento. Muito bem. Aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo o seguinte, né? Que tornaram-se, né, cheios de toda maldade, ou melhor, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, que também pode ser traduzida como malícia, ganância ou avareza e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, e são bisbilhoteiros. O início do versículo, tornaram-se cheios de toda sorte, indica que o caso é maligno, o cara é característico do paganismo. Quer dizer, uma pessoa que tem Deus, eventualmente ela pode até cometer um desses pecados, né? Alguma injustiça, cometer uma maldade, ser movida por ganância, mas ela tem o recurso do pedido perdão, né? E ela pode sim pedir perdão e claro que Deus vai perdoá-la, né? Mas aqui diz que é alguém que está cheio, está transbordante de toda sorte desses pecados, né? E isso seria próprio do paganismo. Trata-se de pecados cometidos de modo agravado e contínuo, e não de modo ocasional. Quer dizer, o crente, ele pode não pecar, né? Ele tem a chance de não pecar, de evitar o pecado. Mas o incrédulo, o que não anda com Deus, ele não pode não pecar. A todo momento ele está pecando pelo simples fato de ele não reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí, o primeiro pecado que ele apresenta é injustiça. A palavra grega para injustiça é adikia. A palavra justiça é dikaios. Justo, justiça. E o eu já expliquei isso em aulas anteriores, ele significa ausência de justiça. Assim como moral e amoral na língua portuguesa. Então, a letra A aqui, de adiquia, tem o mesmo sentido. Injustiça significa violação dos direitos humanos. E violação aqui tem o sentido de dar a cada um o que lhe é direito, tá? Seja a liberdade, seja os aspectos da saúde, seja o pagamento apropriado, seja o devido reconhecimento, tudo isso entra na questão da justiça ou seu contrário, que é a injustiça. Por encontrar-se no topo da lista de pecados, resume a disposição mental que leva os homens a cometerem muitos tipos de maldade contra os seus semelhantes. A cada maldade que se pratica contra o outro, se está automaticamente se cometendo uma injustiça contra o outro. Então, vou exemplificar a questão do adultério. O adultério, ele é o pecado adultério, mas também é uma injustiça que se comete contra o cônjuge, tá certo? Só para exemplificar. A outra palavra que o Paulo ele menciona é malícia, ou maldade. E essa palavra malícia é traduzida do grego poneria, e trata-se de uma maldade sedutora e maligna. É como se fosse uma arapuca. Quem pratica esse pecado não é apenas mau, mas procura arrastar os outros para a sua maldade, ou fazer com que os outros participem da sua maldade, seja por meio de promessas, tá? Seja por meio de chantagens. Refere-se a um tipo de pecado de quem se deleita com a ruína. Eu atraio o outro
com base em promessas, mas aí o outro se arrebenta, né? Tem um baita desconforto, tem um infortúnio, e o maldoso, malicioso, ele se alegra com essa desgraça alheia. A ganância, ela é derivada da palavra grega pleonexia, e significa um desejo desenfreado que não conhece limites ou leis. Trata-se de alguém que tem o desejo insaciável de ter o que não lhe pertence por direito. De modo simples, refere-se à pessoa que é insaciável nos prazeres ilícitos e nas posses. O ganancioso, ele não vai medir esforços para ter o que o outro tem, tá? Ou ter mais do que ele poderia ter. E ele vai usar, mesmo de maneiras ilícitas, fraudulentas, para encher os seus próprios bolsos. A gente já viu nos noticiários recentes de apartamentos serem alugados, um apartamento ser alugado para armazenar bilhões de reais, né? Muito dinheiro, né? Tamanho é a ganância dessas pessoas, né? A ganância humana, ela leva pessoas a roubarem vacinas, a comprarem vacinas, num período de pandemia em que você tem ali uma ordem natural das coisas. Eu posso não concordar com a maneira como é feita, mas eu tenho que respeitar as decisões que são tomadas, é o mínimo que eu devo fazer, tá? Mas o ganancioso vai lá. O ganancioso, ele se aproveita de crise de combustível para duplicar ou triplicar os preços. É isso que o ganancioso faz. Aí a próxima palavra é maldade, no sentido de depravação. Ela é traduzida da palavra grega kakia, que refere-se ao homem desprovido de todo bem. Trata-se de pessoa que sempre é inclinada para o pior, sempre é inclinada para o pior. Esse é o vício essencial que inclui todos os demais, e do qual todos os demais pecados derivam. Quer dizer, o maldoso, depravado, ele ocupa uma boa posição, mas ele usa a sua boa posição para se inclinar para o mal. Vimos recentemente a história do João de Deus, que até famosos iam lá, enfim, para obter algum favor espiritual dele. Mas nós temos muitos, dezenas ou centenas de relatos de agressões, agressão sexual. Caberia aqui a agressão sexual, porque você tem ali uma pessoa que está vulnerável no aspecto emocional, e uma vez vulnerável, ela acaba cedendo aos apelos sexuais ali do algoz, ali da pessoa que está numa posição de poder maior. Tá? Nós temos relatos de pastores e padres que usavam ali do seu do seu trabalho espiritual, enfim, para aliciar pessoas, né? Há muitos casos assim, inclusive praticando pedofilia, tá? E isso é muito triste, tá? Isso vem de uma mente depravada. Ela usa de um bom título, de uma boa coisa, enfim, para trazer as presas para a sua armadilha. De acordo com o Champlin, indica um vício íntimo que está por detrás de todas as motivações malignas. E é um tipo de malícia que abriga o desejo de prejudicar os outros. E aí o camarada pode dizer o seguinte: mas eu não queria prejudicar os outros. Olha, se colocar a mão na consciência, esse camarada vai saber que ele está prejudicando a criança, sim, ao aliciar ela, ao bulinar com uma criança e coisas dessa natureza. Tá? A inveja, a outra palavra que Paulo ele trata como pecado ou vício, tá certo? Nós não estamos aqui falando de pecados pontuais, mas de vícios. Até então nós achávamos que vício era apenas em droga, em jogo, coisa dessa natureza. Mas o vício, ele envolve a maldade, o vício envolve a ganância, a malícia e também a inveja. E inveja é traduzida da palavra grega phtonos e descreve o sentimento de sentir-se
mal com o sucesso dos outros. O invejoso quer mais que o outro se quebre, se lasque. Tá? Ele não é capaz de se sentir feliz com o bem do outro. Essa pessoa não deseja apenas o que pertence ao outro, mas também se alegra com as suas tragédias. Isso vai exatamente contra a ética cristã, que Paulo diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. No caso do invejoso, ele se alegra com o choro dos outros, mas ele remói, ele fica infeliz quando o próximo tem sucesso em alguma coisa. Para Champlin, essa inveja é um sentimento de ódio dirigido contra alguém que é superior a nós. E essa superioridade ela pode ser no aspecto social, na qualidade do caráter. Às vezes o camarada ele tem está numa posição social muito baixa, tem pouco dinheiro, mas tem uma qualidade de caráter incrível e que também é motivo de inveja, porque uma pessoa que tem uma boa qualidade de caráter, ela consegue influenciar as outras pessoas, mas inclusive essa pessoa acaba sendo vítima do veneno do invejoso. Mas também o invejoso, ele desfere contra os que têm posses, né? Porque ela própria não consegue obter por meio legítimo. Então, inveja, ganância, maldade, elas estão ali todas imbricadas, né? E o objetivo sempre é a destruição do outro. Por isso que nós chamamos de pecados antissociais. O próprio Pilatos, vocês têm um texto de Marcos 14:10 lá. Vocês têm que corrigir aquilo. É Mateus 27:18, que diz que Pilatos percebeu esse sentimento nos principais sacerdotes que haviam entregue Jesus. Os próprios judeus, eles eram carregados de inveja por conta da qualidade moral e do impacto que o ministério de Jesus vinha causando na sociedade judaica da sua época. E esse também era o vício que controlava a vida dos gentios, que estavam sempre cheios de inveja. E aí a outra palavra, que é a sexta, é o homicídio. A palavra grega para homicídio é phonos, e se refere ao desejo ou intenção ou intuito de ferir o outro para tirar-lhe a vida, né? Por isso que o hebraico lá nos 10 mandamentos diz, não matarás. Não matar no hebraico tem o sentido de não assassinar. A palavra ali, o verbo usado é katal. Katal significa não assassinar. Um soldado ou um policial, no momento em que ele está protegendo o bem e matando indivíduos maus, defendendo os bons dos maus, ele não está cometendo assassinato. Tá? Então, temos que entender que não matar, lá nos 10 mandamentos, significa não matar dolosamente, com a intenção de matar. Isso não é aplicado aos exércitos, né, que acabam, sim, matando por uma questão da natureza daquilo que eles estão fazendo. Mas se um soldado comete um crime de guerra e mata alguém de uma maneira traiçoeira, então, sim, aquilo é um homicídio, e aí ele vai, sim, ter que responder diante do tribunal militar, assim como os policiais que cometem crimes hoje, espera-se que eles também paguem as suas penas e compareçam diante de um tribunal, enfim, para serem julgados. Jesus ensina que o homicídio é muito mais do que um ato desenfreado, né? Ou melhor, um pouquinho antes, o homicídio é um ato da mais pura violência que deriva de uma perversão íntima inspirada por qualquer um dos vícios anteriores. Então, o invejoso ele pode assassinar, o ganancioso ele pode assassinar, mas Jesus vai além. Ele diz que o homicídio é muito mais do que isso. É uma atitude interna, é um sentimento de ódio cultivado contra outra pessoa. Quer dizer, se no nosso coração nós odiamos alguém, no nosso coração nós já estamos matando o próximo. E indo um pouquinho mais além disso, muitos que não ousariam matar o outro,
de uma maneira factual ou fazem por meio de atitudes de críticas que prejudicam ou que destroem a moral do outro. É o popular difamar a pessoa, é arruinar a fama do outro sem nenhuma prova, sem o outro ter cometido nada que justificasse tais palavras prejudiciais. Eles são verdadeiros assassinos do caráter alheio, e isso deve ser combatido. A outra palavra que ele usa, e a sétima, é contenda, derivada da palavra grega eris. Refere-se aos sentimentos e atitudes que são dominados por inveja, e por isso é facciosa e briguenta. Sabe aquela pessoa que sempre está implicando com tudo, que briga com tudo e com todos, né? É muito provável que ela tenha um problema ali mais interno, uma raiz, que é a inveja, né? E que essa inveja acaba levando ela a ser contenciosa com os outros. É a pessoa que não aceita liderança, é o camarada que não aceita conselho. Quer dizer, é aquela pessoa que sempre está numa posição de defesa, mesmo quando não necessitaria defesa. De acordo com o já citado Champlin, essa palavra significa, no sentido literal, espancamento produzido por alguma desavença. É aquela pessoa que sempre bate no outro, né? Ela nunca consegue ter uma atitude, um espírito de amor. E ela faz isso nas redes sociais, mas também ela faz isso no mundo natural, no mundo normal. A outra palavra usada aqui é engano ou dolo, né? Alguém que age dolosamente. A palavra grega dolos, e eu já estudei essa palavra com vocês lá em 1 Pedro, no capítulo 2, a palavra grega dolos retrata a pessoa que não age de maneira correta, usando sempre métodos clandestinos ou ilegais para tirar algum tipo de vantagem. A palavra dolos vem do grego dolon, que é usada para referir-se à falsificação de metais preciosos e adulteração de vinhos. Quer dizer, o camarada, quando passava uma capa de cera num vaso de barro, por exemplo, ele estava cometendo um dolo, porque ele estava vendendo com uma propaganda de um produto imaculado, um produto perfeito, mas quando aquela peça ela era submetida a algum calor, então aquela cera derretia e aquela imperfeição aparecia. Significa que aquele camarada estava agindo de maneira dolosa. E o dolo, ele aparece em muitos negócios, né? No comércio, mesmo às vezes na indústria, né? A ideia aqui, também, o mesmo autor Champlin diz o seguinte, que dolo vem de delo, que significa apanhar com uma isca. Quer dizer, assim, se coloca uma capa ali, uma minhoca, alguma outra isca, para pegar o peixe. Ele não vê o que está por dentro daquela isca. O anel, o anzol, aquele metal dolorido que está por dentro daquele ali, oculto pela isca, tá? E assim, o problema, ele é certo na maioria das vezes, né? A pessoa vai passar por muita dificuldade, né? É aquele camarada, por exemplo, que compra, vamos supor, uma casa, então passa uma maquiagem na casa, uma pintura, mas a casa está cheia de trincas, de rachadura, com comprometimento na encanação e tal, né? Ela deu uma maquiagem, mas ela não falou para o comprador, né? Que talvez tinha pouco recurso e comprou aquela casa porque ele viu aquela maquiagem. O que ele fez, na verdade, foi uma isca. A gente vê, por exemplo, na questão de comércio de veículos, isso acontece muito, né? Dá uma maquiada no motor, coloca um óleo diferente, faz uma gambiarra, aquele carro vai andar uns 500 quilômetros e vai ter problema, tá? Se vê muito, um cristão não pode entrar nisso de jeito nenhum, porque senão ele está agindo de maneira dolosa. Você já conhece muito bem a palavra dolosa. Crime doloso é o crime com intenção de matar, né? Isso é algo muito sério. Jesus, certa vez, se referiu a Natanael, dizendo o seguinte: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, quer dizer, alguém que era honesto em todas as suas práticas. Nessa palavra dolo, encontra-se o espírito da mentira, da falsidade, da prevaricação e da desonestidade.
Quem age com dolo está sendo desonesto, falso e mentiroso. E lembramos que o diabo é o pai da mentira, o diabo é o pai do dolo. E aí, por fim, a palavra malícia, traduzida da palavra grega kakoeteia, e descreve a pessoa que sempre pensa ou supõe o pior sobre os outros. Tá? Ela nunca consegue ver o bem no outro. Alguém, por exemplo, sabemos que, infelizmente, muitos irmãos nossos, né? Eu, quando falo irmãos nossos, são cristãos que se candidataram a algum cargo político, em qualquer uma das instâncias, e alguns deles, de fato, acabam sendo engolidos pelo sistema. Mas, imediatamente, às vezes, um cristão piedoso, quando se candidata a algum cargo, o maldoso vai falar o seguinte: não, que ele quer posição, quer dinheiro, ele sempre vê o lado negativo. Bom, os maliciosos sempre veem o lado negativo dos pastores, né? Não, aquele pastor só quer dinheiro, ele só está interessado nas ofertas, nos dízimos, isso por aí vai, né? E a gente sabe que não é verdade, né? A maioria dos pastores são pessoas muito boas, são pessoas muito comprometidas, tá certo? Mas o malicioso, ele não consegue ver isso, tá? Ele não consegue. O Adam Clarke, que foi citado por Champlin, ele diz que o possuidor da malícia, da malignidade, sempre passa a impressão mais negativa de toda ação, né? Não, está fazendo isso para se aparecer. Não, porque ele quer ser o melhor do que os outros, né? Ele não consegue perceber o benefício, ele não consegue se alegrar com a alegria dos outros, mas ele sempre leva para o lado negativo. Aos melhores atos, o malicioso sempre atribui os piores motivos. A Madre Teresa de Calcutá fez coisas maravilhosas, né? Para a Índia. Mas o malicioso vai dizer o seguinte: não, porque ela queria só ser lembrada pela história. Estou aqui apenas citando um exemplo. O malicioso é especialmente pernicioso, pois ele se alegra na maldade e vê maldade mesmo onde a maldade não existe, né? E isso é muito triste. Agora, bom, uma vez que nós terminamos a exposição, quero saber de você. Dentre os pecados estudados até aqui, há algum que mais lhe chamou a atenção? Né? Alguma coisa assim que lhe vem em mente, alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Está agora com você. Valeria a pena aprofundar cada um desses pecados, mas não é a proposta, né? Quem sabe um dia. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum exemplo relacionado a algum desses pecados que você poderia dar? O interessante que dá para se notar que todos os pecados, esses pecados, são oriundos do ego. Contrariou o ego, a pessoa está pegando. Então, a semente de Lúcifer, né, jogada na maçã de Eva, que nos contaminou todo ser humano. É o ego. A falta da simplicidade, a falta de conhecer realmente e ser como Jesus foi, né? Então, tudo que nos contraria, acabamos caindo nesses pecados. Perfeito, Vanderlei, é isso aí mesmo. E da palavra grega ego resulta a palavra egoísta, né? Que é aquele que quer tudo para si, que não pensa no outro. Perfeito. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Vanderlei falou sobre o ego das pessoas, né? E quanto ao orgulho das pessoas, é uma coisa muito interna, muito escondida, até
A gente ouve uma frase, né? Eu tenho orgulho da minha humildade, né? Mas qual é o papel do orgulho da pessoa com relação a esses pecados? Eu acho que o orgulho e esse ego inflado, eles estão na mesma categoria, Gilson, né? Para mim, eles estão na mesma categoria. O orgulhoso, ele não consegue ver o bem no outro. O orgulhoso, ele sempre se acha melhor do que o outro, tá certo? O orgulhoso, ele não consegue pedir perdão. O orgulhoso não consegue perdoar, né? O orgulhoso, ele sempre se acha na razão, ele precisa sempre ter a última palavra. Ele não cede. Ele não cede. Não cede nunca, tá? Ele prefere ganhar discussão do que ganhar paz, né? Esse é o problema. Não estou nem falando em estar certo ou estar errado, né? Às vezes eu estou certo, mas eu preciso abrir mão ali para manter a paz, que pode ser um valor supremo, maior. Então, tem coisas que não vale a pena. Tem brigas que nós não precisamos entrar, ainda que estamos certos. Mas o orgulhoso, ele precisa prevalecer. É aquele desejo de ser notado. Claro que existe um tipo de orgulho bom. Olha, eu me orgulho que meu filho passou, né? Eu me orgulho de ter irmãos tão queridos, tão bons, tão generosos, né? É uma coisa boa, tá? Agora, geralmente o orgulho ele está associado a uma característica ruim, né? E não é fácil lidar com o ego, não é fácil lidar com o orgulho, não é fácil. Faltou aquele ditadinho, né? Em tudo, dai graças. Sim, sim. Graças a Deus. Ô Marcos, uma frase que você citou aqui é que a graça de Deus transforma o cerne, né? Nos transforma no íntimo, né? Uma coisa que tenho pensado é que mesmo... Só um instantinho. Mesmo diante de situações, por exemplo, que a gente é submetido, nós temos que fazer escolhas. Colocar Jesus Cristo no centro das nossas vidas, como cristãos, por exemplo, a gente recebe a Cristo, Ele, com a sua graça, nos alcança. Mas se a gente não fizer nada, não tomar nenhuma decisão de buscarmos o Senhor, a tendência é a gente caminhar com essa natureza que você apresentou aí, maldade, egoísmo, ganância. Então, mesmo convertidos e debaixo da graça de Deus, nós precisamos nos posicionar. Inclusive, Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Dá a ideia de que se Cristo for o centro e for a razão da minha adoração, do meu louvor, não só com palavras, mas com atitudes de obediência, parece que as outras coisas vão sendo encaminhadas. Eu sou transformado. Está correto isso, a ideia? Acho que está correto sim, Márcio, porque, veja bem, eu citei no início a questão, por exemplo, dos recém-convertidos ou dos antigos convertidos que nunca cresceram e que continuam, sabe, sendo maliciosos, continuam sendo, né, gananciosos, invejosos, né, rixosos, né? São pessoas que não cresceram, né? Que ficaram no caminho, né? Desprezaram o conhecimento de Deus, né? São salvas sim, né? Receberam Jesus, elas são salvas, né? Mas vão dar trabalho, vão trazer dificuldade, tá certo? Eu não sei se eu respondi o que você queria saber, Márcio. Tá? Ainda o Gilson, depois também se alguém quiser complementar o Márcio, pode falar.
O Gilson também falou que a questão do orgulho, o orgulhoso ele não pede conselhos. O orgulhoso ele não reparte nada, nem das suas aspirações, dos seus sonhos, né? Às vezes eu vejo frases assim que eu fico de cabelo em pé, porque eu geralmente eu costumo contar para as pessoas as coisas, né? Contar o que eu comprei, o que eu quero comprar e tal, mas não que eu vá fazer isso. Não que eu vá fazer isso. Eu contar um sonho para alguém, né? Olha, eu tenho um sonho de fazer tal coisa, né? Mas também, quando eu conto um sonho, eu tenho a chance de ser orientado. Sabe? De ser orientado. Olha, eu estou pensando em comprar um carro novo. Aí eu conto para alguém. O Guto já foi garagista, né? E honesto, viu? E honesto. Ele já deu testemunho lá na igreja, né? Diz, ó, o cara que vinha aí, ele falava assim, ó, o motor tá assim, assado, e o cara saía de lá sabendo que estava comprando. Tá? Então, vamos deixar bem claro isso. Não é todo garagista que é desonesto, né? Uma boa parcela mas tem as exceções. Então, uma pessoa que entende mais do que eu, ela pode me aconselhar. Mas você não pode contar os teus planos, porque as pessoas vão te invejar, não sei o quê. Olha, irmãos, a Maria Luísa falou a questão da menina lá que fica amaldiçoando. Na minha casa, o cara pode amaldiçoar quando quiser. Tenta. Olha o que foi dito a Balaão, quando foi Balaque lá pediu para amaldiçoar o povo. Ninguém pode amaldiçoar o que eu abençoei. Ninguém. Amados, nós somos remidos pelo sangue de Cristo. Somos revestidos pelo sangue de Cristo. Tá? Então não caia nessa onda, não, porque se você vai contar, vamos botar olho gordo. Olha, se você crente está pensando em olho gordo, você é supersticioso, hein? Dá uma estudadinha um pouquinho mais na Bíblia. Vem perguntar para a gente, que não tem esse negócio não, tá? Tudo bem? Então, sabe, conta os seus sonhos, não tem problema. Mas vou invejar. Aí o problema é do outro. Né? Mas eu, quando conto algumas coisas, olha, é justamente para obter informação, conselho, sabe? Olha, eu quero fazer... Na época que eu fiz o mestrado, gente, eu contava para todo mundo. E sabe que eu tive boas dicas. Em questão de menos de 2 anos, eu estava fazendo mestrado. Porque pessoas me orientaram. Então, não fica. Quer comprar uma televisão nova? Mas se eu falar que eu vou comprar, o que as pessoas vão pensar? Querido, fala, não tem problema. Olha, eu comprei tal coisa, isso foi melhor que a outra, sabe? E aí você vai falando das vantagens, não é mesmo? Né? Eu e o Caio, o Márcio, a gente conversa sobre eletrônicos, às vezes o Guto também, né? A gente consegue trocar, sabe, boas coisas, né? E a gente acaba não errando tanto nas compras, né? Então, isso vale. O orgulhoso, ele não pode ficar segurando muito, né? Só para si. Não, porque senão os outros vão botar olho gordo. Olha, pode pôr, tenta. Não vai dar certo. Mais alguma questão? Pastor, só uma coisinha bem pequena. O Gil comentou comigo agora que será que o pescador é o 8º? Não entendi, Esther. Repete que eu não... Será que o pescador é o número 8? Não entendi. O que é isso, número 8? Essa lista aqui, nessa lista do senhor, é dolo. Ele é enganoso, é dolo. Enganou o peixe. Enganou o peixe, coitadinho. Olha, em relação ao peixe, o pescador está agindo dolosamente, sim. Tá bom. Só isso. Só isso. Então, aí está sendo doloso para o outro, né? Para o amigo. Tá, mas ali é só uma ilustração, viu? O pescador pode continuar pescando. Jesus pescava, tá? Então... Tá bom? Irmãos, tudo bem por hoje? Podemos encerrar? Seu Vanderlei, o senhor pode orar para finalizar esse momento? Pois bem. Graças te damos, Senhor, por esse domingo maravilhoso, por esses amigos que colocaste no nosso meio, Senhor.
por este aprendizado que estamos tendo com essa escola dominical. Pai, por tudo que tem derramado sobre nós. Nós te louvamos, te agradecemos por Jesus Cristo, Senhor, por estar vivo nos nossos corações, por estar vivo no céu, estar vivo em toda a humanidade. E nós pedimos perdão, Senhor, por não ter mais insistido em levar o conhecimento da Tua palavra a tantos que estão perdidos ainda por aí, Senhor. Como nós temos visto, as pessoas não são más, elas se encontram nas trevas, Senhor. E no meu coração eu sei, Senhor, que aqueles que estão nas trevas, eles não são vistos por Ti. Eles estão na mão do mal, o mal que rouba, que mata, que destrói, que coloca tudo de ruim que existe nesta humanidade. Mas eu sei que nós que estamos na luz, Senhor, a luz que Jesus Cristo colocou nas nossas vidas, nós te pedimos, Senhor, Pai, que alcance essas vidas através de nós, porque sabemos que foi isso que Tu pediste para nós, Pai. Prepara mesmo todos estes Teus filhos, estes Teus irmãos, Pai, para que tenhamos mesmo a capacidade, Senhor, de influenciar, Pai, outras pessoas, de levar, falar de Ti, Pai, com essa convicção que nós temos, Senhor, da nossa salvação. Te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Marco, do pastor Guto, Senhor, que tanto tem feito pela humanidade aqui de Pompeia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, Pai. Nos abençoa nosso lar, nossa família. E te peço, Pai, que nos livre desse mal que assola o mundo e que está rondando por todos os cantos, Pai. Como Tua palavra diz em Salmos, Senhor, que 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à direita, e nós não seremos atingidos no Teu nome, Jesus. Te louvamos e te agradecemos por hoje e por sempre. Amém. Amém. Até semana que vem. Feliz Páscoa a todos, vocês, irmãos. Feliz Páscoa, hein? Feliz Amém. Páscoa, Feliz verdadeiro. a todos. Tchau. Na paz do Senhor. Tchau, tchau. Um grande ovo de paz. Feliz Páscoa. Também.